E aí, Giovana? Olha só, vamos falar agora de uma mistureba. Bom, nós vamos falar sobre três grandezas elétricas, tá? Porque é a base e o fundamento para tudo. Nós falamos sobre tensão separadamente. Nós falamos sobre corrente separadamente. Nós falamos sobre potência separadamente. Tem esses três vídeos aqui. Agora nós vamos falar sobre as três juntas. As três juntas, eu tenho eletricidade com trabalho e com esforço, com peso. Vamos lá. Eu tenho a tensão, eu tenho a corrente e tenho... Opa, esse aqui ficou... Tenho a corrente, ficou pior aí. E vou ter a potência. Esses três juntos, vamos fazer cola? Eu já vou fazer logo a cola. Tá? Eu já vou fazer logo a cola. Vou fazer lá de preto. Eu vou construir uma pirâmide. Não é Herbalife, não. Vou rachar ela no meio. Ficou muito grande a parte de baixo. Vou rachar ela no meio de novo. Vai ficar uma pirâmidezinha. O que eu tenho aqui? Atenção. Quem eu tenho aqui? A potência. E quem é que eu tenho aqui? A corrente. Eu vou tirar esse T, tá? E vou colocar aqui um V. Ficou mais fácil de entender agora. Tá bom? Então vamos lá. Tensão. Qual que é a unidade de medida de tensão? Volts. Qual que é a unidade de medida? Como é que eu meço corrente? Ampere. Como é que eu meço potência? Qual que é a unidade de medida de potência? Watts. Então, tensão. A unidade de medida é volts. Eu só meço ela em volts. A corrente, a unidade de medida dela é ampere. Eu só meço ela em ampere. E a potência, a unidade de medida dela é watts. Eu só meço ela em watts. Tá ok? Muitos de vocês estão acostumados a ver a letra K. K é uma letra que serve para expressar o número 1000. Tá bom? Toda vez que vocês verem um K, é 1000. Fechou? Se tem K, é 1000. Tensão, a unidade de medida é volts, o aparelho é o voltímetro. Corrente, a unidade de medida é ampere, o aparelho que mede é o amperímetro. A potência é medida em watts, o aparelho que mede é o wattímetro. Fechou? Tá aqui e tá aqui do mesmo jeito, ó. Potência, tensão e corrente. Isso aqui, showman, você vai ter que decorar. Eu não quero nem saber se é fácil ou se é difícil. Tu vai ter que decorar. Tá bom? Senão você vai ficar igual aquele besta que o pessoal tá falando. Potência, tensão, corrente. E você tá lá e... Peraí, isso aí é corrente. Não, peraí, agora eu sei. Então assim, não tem jeito. Você vai ter que decorar. Tensão é Vzão maiúsculo. Que é o famoso 127 volts, 220 volts, 380 volts, 13.8 volts, 13.800 volts, 34.000 volts. Corrente é ampere. Este equipamento aqui, ele tem um peso, sei lá, ele é de 10 ampere, ele aguenta 15 ampere, ele é de... Entendeu? Potência é em watts. Essa lâmpada aqui ela é de tantos watts, meu chuveiro é de tantos watts, minha cafeteira ela é de tantos watts. Quanto maior o watts, maior a potência. E isso aqui, o que quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. Como é que eu acho
usando uma fórmula matemática, como é que eu descubro o valor dessas três grandezas? Como é que eu descubro elas? Tá? Isso aqui só está me dizendo que potência dividido por tensão é igual a corrente. Isso aqui também está me dizendo que potência dividido por corrente é igual a tensão. Isso aqui também está me dizendo que tensão vezes corrente é igual a potência. Se você achar que precisa fazer o inverso disso, tá bom, corrente vezes tensão é igual a potência. Se você achar que precisa fazer o inverso, fique à vontade, tá bom? Mas não muda isso aqui. Tá bom? Vamos apagar um para ficar só três fórmulas. O que eu falei que eu vou ensinar logo é a colar. Você pode decorar essas três fórmulas. Ou pode correr para cá. Olha só, eu quero achar, vou vir para cá, ó. Eu quero achar a corrente. Potência dividido por tensão. Olha, eu quero achar a potência. Tensão multiplicado pela corrente. Eu quero achar a tensão. Pera, deixa eu ir para cá para ficar mais fácil. Eu quero achar a tensão agora. Potência dividido por corrente. Viu? As três fórmulas. Que é difícil decorar desse jeito, fica facinho. Ah, Júnior, tensão. Tensão é padrão, gente. Desculpa, mas tensão é padrão. Tensão é comercial. Tudo aqui é comercial. Tudo se vende. Então, tensão é comercial. O que é? Eu só preciso saber quem é quem. Preciso decidir quem é quem. Na tua casa, você tem tomada 110, 220. Dependendo do estado onde você mora, você não tem nem 110. Você não sabe nem que bicho que é esse. Esse cara tá falando besteira. Nem existe 110. Você pulou o corguinho aqui, você tá no Goiás. Mato Grosso, Goiás. Goiás não tem 110. Não existe 127. Não é verdade? Essa é a verdade. Tô falando 110, 110, 110, 110. Porque fica uma coisinha bonitinha. Todo mundo tá acostumado. Mas não existe 127. Porque o certo é 127. Lá no Goiás não existe. Ele tem só 220. Só que no Goiás, eles têm uma tensãozinha chamada 380. Que aqui no Mato Grosso, não existe. Não existe assim, comercialmente dentro da tua casa. Vamos começar, eu estou falando aqui de concessionária de energia elétrica. O que ela te fornece na tua casa. Tá bom? Então, tensão 127, 220, 380. Essas são as tensões comerciais. Tá? Dependente de onde você estiver, sempre você vai ter duas. Ou você vai ter 127, 220, ou você vai ter 220, 380. Por que você está falando desse jeito, Júnior? Porque aqui na cidade de Rondonópolis, onde eu estou agora, sou cuiabano, mas moro em Rondonópolis, eu posso ter 127 e 220. Só que aqui eu não tenho 380. Se eu juntar três fases aqui, eu vou ter 220 trifásico. Lá em Goiás, por exemplo, se eu pegar uma fase e um neutro, eu vou ter 220. Se eu pegar três fases, eu vou ter 380 trifásico. Posso ter 380 bifásico também. Só que lá o que eles não têm? 127. Então assim, eu só posso ter duas tensões. Ou eu vou ter 220 nas duas, as duas têm 220, mas eu vou ter que escolher, a minha concessionária teve que escolher há muitos anos atrás entre a de baixo ou a de cima, 127 ou 380. Ok? Por que eu estou dizendo isso na cidade? Porque aqui do lado, aqui, ó, nas fazendas aqui, ó, quando o assunto é trabalhar com motor, já que a potência é muito alta e a corrente também é alta, eles aumentam a tensão. Então aqui é muito fácil você chegar numa fazenda e o rebaixamento dele ser 220 volts e 380 volts. Fazenda aqui do lado, ó.
Eu não precisa ir muito longe, não. Você pode ir aqui, ó, 5, 6 quilômetros aqui, ó, saiu da cidade, você já acha fazendas assim. Você já acha esse tipo. Que é pior ainda, não vai longe não. Aqui dentro da cidade, vai nas grandes indústrias. As grandes indústrias da cidade que têm um transformador próprio, que eles possam escolher qual é o modelo de rebaixamento para eles é melhor, para eles consumirem, no caso quem tem muito motor, prefere isso aqui porque algumas leizinhas da elétrica, tá? Quanto maior a corrente, tá? Quanto maior é a sua corrente, não necessariamente menor é a tensão. Mas, quanto maior a sua tensão, menor é a sua corrente. Tá? Se nós fizermos este cara aqui, ó, ser uma constante. Se eu não mexer na potência, tá? Quanto menor tensão eu injeto, eu tenho menor corrente também. Tá? Ficou meio bagunçado isso aí, mas é porque é complicado mesmo. Mas é facinho, já destrava a cabeça e você vai ver que quanto maior a tensão, menor a corrente, contanto que eu faço a potência ser uma constante. Tá ok? Aumentei a potência, não tem jeito, eu vou aumentar a corrente. Diminuir a potência, diminuir a corrente. Por quê? Porque a tensão, basicamente, ela é estagnada. Ou ela vai ser de 27 a 220, ou ela vai ser 220, 380, não tem um meio de ramificação. Então, ela é estagnada. Então, é por isso que a gente transporta energia em altas tensões, em tensões elevadas, tá? Por quê? Porque assim eu tenho uma tensão muito alta e uma corrente muito baixa. Você vai ali, ó, você vai, vamos lá, no teu carro, por exemplo, você vai colocar som no teu carro, você vai colocar uns cabos grosso, tá? Por quê? Porque a tensão de funcionamento do seu sistema de som é baixa. Você está trabalhando com 12 volts. Aquela mesma potência de som, se você estivesse trabalhando com 220 ou 127, ou 380, vamos colocar assim, você ia poder usar um cabo mais fino. Então é por isso que eu disse que algumas empresas e boa parte das fazendas aderem esse modelo de rebaixamento, porque quanto maior a tensão, menor a corrente, porque a potência é fixa. Um motor de 10 CV, se eu ligar ele em 220, uma tensão baixa, ele vai ter uma corrente. O mesmo motor de 10 CV, se eu ligar ele em 380, ele vai ter uma corrente menor. Tá? Então, assim, essa é a relação de um para outro, mas a tensão ela é fixa. O que varia é a corrente, é a potência do meu equipamento. A potência do meu equipamento ele pode variar de acordo com a tensão? Sim, eu estou dizendo que isso aqui é fixo, não estou dizendo que isso aqui é constante. Estou dizendo que é fixo. O seu rebaixamento ele está lá em cima disso. Tá? Mas você pode ter percas. Nem necessariamente vai chegar a 220 no seu equipamento. Se você não teve um bom dimensionamento, se você teve uma distância muito longa, tá? Existem quedas de tensões, ou seja, não vai chegar a tensão ideal para o funcionamento, ou seja, este equipamento vai perder o quê? Potência. Tá? Esse equipamento vai perder potência. E, por ideia, também vai diminuir um pouquinho a corrente dele, ou às vezes até elevar. Vai depender muito do equipamento e qual é essa relação sobre ele. Aqui nós já estamos falando de equipamentos, e quando a gente fala de equipamento, nós vamos falar de potência. Não tem jeito, você compra o teu equipamento em cima de potência. Vou comprar uma lâmpada, 10 watts. Quer comprar um refletor de 10, de 25, de 50, de 100, de 150 ou 200 watts. Ou você vai lá trabalhar agora com vapor metálico de 250 ou de 400 ou de 600 ou de 1000 watts. Tudo está relacionado à potência. É o trabalho que aquele equipamento vai fazer. Ou seja, qual é o serviço do refletor?
clarear. Então, quanto maior a potência, mais claro, né? Mais longe, mais claro ele vai manter o ambiente. No teu carro, por exemplo, qual é a potência do teu carro? Mais potente, mais rápido ele chega de uma certa velocidade a outra. Você tem mais tomada, mais isso. Não é o meu caso, eu não entendo muito de carro, sei dirigir. Só isso. Então, assim, essas três grandezas, elas formam o dia a dia do eletricista. O dia a dia do eletricista está em cima disso. Tá duvidando? Vamos lá. Você vai colocar uma tomada ali. Lógico. Aí eu vou te perguntar, que equipamento que você vai colocar nessa tomada? Que equipamento? Essa tomada vai ter qual tensão? Porque a tensão tem que ser fixa. Tá? A tensão ela tem que ser fixa. Ela é aquela e não muda mais. Aquela tomada vai ser 220. Opa, você já pegou a primeira. Você já pegou a primeira grandeza elétrica. Atenção. Já decidiu a tensão da tomada. Depois, próximo. Qual que é a potência que vai ligar? Qual é o equipamento que vai ser ligado naquela tomada? Qual que é o equipamento que vai fazer, que essa tomada vai fazer esse equipamento funcionar? Qual é o tamanho dele? Qual é a potência dele? Você vai lá e vai decidir essa potência. Vai ser um chuveiro, vai ser um bebedor, vai ser isso, vai ser aquilo. Você já vai determinar, tem uma certa potência. Você tem que pensar na potência do equipamento que você vai colocar na tomada. Depois que você sabe qual é a potência que você vai colocar, automaticamente agora você vai vir para a corrente. Que para nós eletricistas acabam que é a grandeza mais importante. Por quê, gente? Porque isso aqui é fixo. Isso aqui é o fabricante que me dá. E é equipamento, é o que eu vou pôr lá para funcionar. O cara vai ter um secador. Mas de quanto que é esse secador? O secador é de 3.000, de 2.500 watts, de 5.000 watts. Não sei. Mas eu vou ter que dar uma potência máxima que aquela minha tomada vai aguentar. E isso vai estar em cima da corrente. Minha tomada é de 10 ou é de 20 amperes? O cabo que conduz a eletricidade até aquela tomada, qual é a seção dele? Ele está o suficiente para aguentar a corrente daquela tomada? Se a tomada é 10 amperes, mas se eu resolver colocar um aparelho de 20 amperes, aquela tomada de 10 amperes vai aguentar? A fiação que foi feita para que a energia chegasse àquela tomada, ela vai aguentar os 20 amperes? Porque o meu aparelho é mais potente? Não vai. A tomada foi feita para 10 amperes, quer dizer que o máximo que ela vai aguentar por um determinado tempo é 10 amperes. Porque se eu colocar 10 amperes por muito tempo, ela também não vai aguentar. O meu cabo, ele foi feito para aguentar, sei lá, 19 amperes, 20 amperes. Se eu colocar 20 amperes de carga nele por muito tempo, ele também não vai aguentar. Ele vai começar a esquentar, ele vai trabalhar sob estresse. Então a corrente é importantíssimo para nós, como diz o Chaves. Por quê? Porque é com ele que eu vou determinar a tomada. É o equipamento que essa tomada vai funcionar que determina a potência. Mas os equipamentos para aquela tomada existir, o que determina é a corrente. Então a tomada tem que estar na corrente certa, o cabo tem que estar na corrente certa, o disjuntor de proteção tem que estar na corrente certa, o meu padrão lá de fora tem que aguentar a corrente daquilo. Então tudo tem que estar conciliado, tudo tem que estar casadinho. Para o eletricista, ele está preocupado. Claro que eu estou preocupado com o que tem depois dessa tomada. Porque eu vou projetar essa tomada para aguentar um limite, para ter um limite. Não é também eterno. Você não vai chegar lá e vai colocar um motor de 15 CV numa tomada de 10 amperes. Tá? Então eu vou montar esse circuito elétrico para ele aguentar uma quantidade de peso. Mas eu vou ter que trabalhar em cima disso. Tá, okay? É assim que eu consigo misturar essas três grandezas, que é o que nós vamos trabalhar o tempo todo. Não tem jeito, elas vão estar sempre juntas. Júnior, existe, sempre vai existir as três.
Sempre vai existir as três. Não existe potência sem tensão e corrente. Não existe potência sem corrente e tensão. Não existe tensão sem corrente, sem potência. Não tem jeito. Eu sempre vou ter essas três. Se eu estou executando um serviço, se aquela tomada existe, ela tem que ser pensada para uma potência e ela tem que ter uma tensão determinada. Tá ok? É isso aí. Eu espero que tenha ficado fácil de entender. Eu sou o Júnior Araújo, eletricista há mais de 24 anos. Proprietário e eletricista responsável pela JN Elétrica e Automação e o canal Papo de Eletricista. Se você gostou, dá o joinha, dá o like. Vamos lá com a gente, tá ok? Sem delongas ou enrolação, Papo de Eletricista é um canal exatamente para isso, para que você aprenda do jeito certo, rápido, sem muita enrolação, conversa fácil, tá? Usando meus 24 anos de experiência. E deixa aí a sua dúvida. Gente, você que sabe, responde a dúvida do outro, mas responde de um jeitinho legal, tá bom? A dúvida que ele tem hoje, eu tenho certeza que você já teve um dia lá atrás, não se lembra como é que foi difícil. Tá ok? Se foi ótimo esse vídeo, se ele foi legal, se você gostou, se você não gostou, dá um link, o joinha, tá? Ajuda o canal a crescer. Vamos ajudar bastante gente, porque essa área, não sei vocês, mas eu faço ela há 24 anos. Tá ok? Papo de Eletricista, Júnior Araújo, JN Elétrica e Automação. Até mais! Nossa Senhora, preciso de água.